O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhas medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir até o teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudesse ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não sei se vocês pais fazem isso, mas quando eu era criança, a minha mãe dizia assim: "Olha, não vai para aquele lado, porque você vai cair." Mas deixava. Eu não colocava uma cerquinha em volta de mim, não me trancava. "Não vai para aquele lado, porque você vai cair." Mas deixava. Até eu cair. E muitas vezes acontecia isso. Ela estava presente, ela estava olhando, mas ela deixava eu cair, para que eu não voltasse naquele lugar onde tinha um perigo. Deus tem muitos filhos, todos são diferentes uns dos outros, e para cada filho Deus tem uma pedagogia diferente, uma forma diferente de educar. E hoje, no Evangelho de hoje, nós presenciamos uma das pedagogias de Deus, que na teologia espiritual nós chamamos da presença na ausência. Repitam comigo: presença na ausência. É uma ausência que revela a presença de Deus. Ele está ali, mas ele se cala. Ele não faz nada, ele deixa você cair, ele deixa você quebrar a cara, para que você, dentro daquela circunstância, daquela situação, seja provado, educado e amadureça. Deus não é um pai trouxa que coloca cerquinha em volta do filho. Deus é um pai sábio, que ensina o filho a aprender com as suas próprias feridas, com as suas próprias quedas. Deus é presente
até mesmo na ausência. A ausência na presença de Deus é quando Ele se vela, Ele silencia, e isso gera em nós um sentimento de solidão, de abandono. Até Jesus se sentiu abandonado. Às 3 horas, quando Jesus estava no alto da cruz, e que horas que eles estavam ali no meio do mar agitado, que horas que mostrou aqui? 3 horas. É uma correlação com o sacrifício de Cristo, que faz parte da pedagogia de Deus, nosso crescimento espiritual, o abandono. Mas não é um abandono total, é uma ausência na presença. Parece que Ele não está, parece que Ele não fala, mas Ele está. Repita comigo assim: Deus se esconde, para ser buscado. Deus se cala, para ser ouvido. Deus se ausenta, para nos fazer crescer. Deus se ausenta muitas vezes para fazer com que nós sintamos saudade dele. Faz parte da pedagogia de Deus, a saudade. Deus sempre está presente, mas Ele se oculta. No entanto, Ele pode velar a sua presença como forma de purificação para o nosso amadurecimento espiritual. São João da Cruz fala na Noite Escura da Alma, uma obra espiritual que ele escreveu, A Noite Escura, onde a alma não sente mais a presença de Deus, embora Ele esteja presente, mais presente do que nunca. Ele vai purificando essa alma. Santa Teresa d'Ávila experimenta um momento de grande aridez espiritual. Madre Teresa de Calcutá escreveu o seguinte: ela ficou muitos anos no momento de aridez, de solidão, e ela escreve: no coração não há fé, nenhum amor, nenhum zelo. O céu não significa nada para mim. Parece um lugar vazio. Mas ela não amou Deus menos nenhum momento, porque ela não precisa dos arrepios e da emoção para amar a Deus. Ela amava Deus nos pobres, na sua caridade. Portanto, faz parte da pedagogia de Jesus se afastar de nós. Ele sobe ao monte para orar e deixa com que os discípulos atravessem o mar sozinho, mas lá do alto Ele está de olho. E aí Ele prova a nossa fé na hora da tempestade. Se na hora da tempestade vamos, como diz lá no Rio de Janeiro, pedir arrego, se vamos blasfemar contra Deus, Jó experimentou a solidão, Jó experimentou o abandono, mas Deus estava ali, provando ele, provando a fé dele. Portanto, Deus, Ele é tão presente, Ele é tão onipresente, que até na ausência, Ele se faz presente. Então, quando você pede, quando você diz: eu não consigo ouvir Deus, eu escuto isso muito nas direções espirituais, eu não consigo ouvir Deus, eu peço, eu rezo, mas Deus não fala, Deus se cala. É isso que Ele quer, que você continue buscando, que você continue indo atrás dEle, que você sinta saudade dEle. É isso que Ele espera de nós, para que nós não nos afastemos dEle, para que nós entendamos que Ele é nossa única realização. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.